semana de férias e vou trazer uns livros infantis do Pedro Bandeira, isso? Semana Pedro Bandeira aqui com a gente nesse período de férias. Se você ainda não acompanhou a nossa playlist, primeiro vídeo nós tivemos Crônicas de Nárnia, o primeiro livro. E agora nós vamos falar deste carinha aqui, O Pequeno Fantasma. Essa é uma edição antiga, tá? Que eu tenho lá do trabalho, que é escrita por ele, Pedro Bandeira, e o Carlos Herrero. Eles ficaram se perguntando, bem, de onde vêm os fantasmas, não é mesmo? De onde surgiram os fantasmas? Principalmente os fantasmas daquele tipo que nos assusta, como os fantasmas de lençol. Aqui, ó. Então, nós temos várias histórias. Quem não se lembra do Gasparzinho? Ah, isso aí eu sei que todo mundo se lembra. Então, nesse livro aqui, O Pequeno Fantasma, nós temos a história do Psiu. O Pedro Bandeira ficou pensando, falou, Carlos, de onde vieram os fantasmas, principalmente os fantasmas de lençol? Todas as fábricas que fabricam esses lençóis, eles têm todo um padrão, não é? Eles têm um padrão e quando algum lençol aparenta algum problema na costura, numa manguinha, alguma coisinha, numa pontinha, esses já não são mais para venda. Eles acabam se tornando lençóis fantasmas, que é o caso do nosso amigo Psiu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ele tem um pequeno defeitinho na costura e o Psiu se tornou um fantasma de lençol. Então muita coisa aconteceu. Ele esvoaçou quando ele estava passando pela janela, esvoaçou e se perdeu de todos os outros. Passou por poucas e boas, foi atropelado, ganhou até cocô de pombo na cabeça, aos poucos, sozinho e com medo. Imagine um fantasma com medo. Ele se viu adormecendo numa praça, abandonado, até que uma mãezinha passa, o recolhe. Olha, essa mãezinha bondosa passa e recolhe o Psiu. Ela leva para casa, ela costura, ela cese, ela o lava, ela deixa ele prontinho. E o que mais emociona nessa história, ele se vê preso no começo, sabe? Ele se vê preso num varal e ele tenta sair. Só que o sol é tão quentinho, aquilo aquece tanto o coração, que quando o Psiu acorda e se vê nos braços da menina. Sabe aquele lençol gostoso quando você dorme? Você abraça aquele cheirinho delicioso, cheirinho de mãe. E quando você é criança, a mãe cuida bem, você sente aquele cheirinho. Sabe aquela mania das crianças de passarem o lençol no nariz e dormir agarradinho? Então, como aquele personagem do Charlie Brown que não abandonava o seu lençol, vai ver, ele tinha encontrado o seu Psiu. Essa é uma história muito bonita. É uma história sensível, é uma história que traz aí um tema, né, que são os medos de fantasmas para crianças pequenas. Então eu aconselho de 2º a 3º ano, você pode estar lendo para eles. Quem sabe eles se reconheçam nessa história e eles lembrem que não tem medo, não tem necessidade de ter medo de fantasma. O Psiu é bonzinho, o Psiu é um lençol gostoso, aquele amiguinho que a gente quer ter, que cuida da gente. Então é uma história muito bonita, muito sensível, que faz você repensar junto com a criança sobre os seus medos. Eu aconselho aí para 6, 7, 8 anos, dependendo aí do desenvolvimento da criança, né? Vai ver, tem gente com medo de fantasma até com 40, 50. É uma leitura de férias, já existe uma impressão já mais renovada, seguindo o mesmo padrão, só que o fundinho é azul, ele é mais bonitinha. Esse daqui que eu tenho é da Editora Moderna, tá? É muito legal, é muito sensível, chama a atenção e você consegue aí quebrar um pouco do medo da criança de escuro, do medo do fantasma, tá bom? Conselho, passe para eles aí um pouquinho do Gasparzinho, fantasminha camarada. Ele é legal, é uma boa companhia. A gente se vê no próximo livro do Pedro Bandeira. Tchau!